Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, eu, Newton Schultz, estou aqui para convidá-los para uma viagem surreal e mágica. Iremos em setembro para a Índia e Nepal. Serão 20 dias de muito conhecimento e espiritualidade, onde teremos palestras e muitas vivências neste local de muita conexão com o sagrado. Junte-se a nós neste grupo que sempre vibra com muita alegria, confraternização e amizade. Ligue agora para a Abatur 3258 1100. 3258 1100. Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos nas ondas da Rádio Mundial. Hoje comigo aqui, o Mano Pedrão, e filmando o Mano Paulo. O Paulo vai postar depois no Facebook, se tudo der certo hoje mesmo, ou talvez no domingo. Quem não é meu amigo do Facebook, sinta-se à vontade de me adicionar. Aí você pode conhecer ao vivo como que a gente faz os programas aqui e poder participar das postagens que eu coloco, algumas reflexões, alguns pensamentos, para você entrar em sintonia com todo esse processo. No programa de hoje eu vou falar sobre 8 consciências que nasceram no ano de 1900, que representam os 7 anjos. Então, em 1900, que foi um marco para toda a humanidade, nós tivemos um nascimento em julho, que foi do dia 1º ao dia 8 de julho de 1900, de 7 anjos. Esses 7 anjos que serão os dirigentes do futuro de todo o planeta Terra. Quando o planeta Terra estiver numa 5ª etapa evolutiva, eles tiveram o seu nascimento físico, como seres humanos na face da Terra. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estes nascimentos importantíssimos que são saudados e que devem ser comemorados por todos nós, sempre do dia 1 ao dia 8 de julho. Então, ligado a toda essa consciência, nós temos o trabalho do meu mestre, o professor Henrique José de Souza, que veiculando a consciência de JHS, ele estava ligado diretamente ao processo, a esses acontecimentos, que eu vou narrar um pouco dessa história para vocês entenderem o porquê do nascimento desses seres e o que isto representa. Porque estes seres, eles fizeram um aprestamento evolucional. Se você parar para pensar na evolução da humanidade de 1900, ou seja, o século passado, em relação a todo o seu contexto evolutivo anterior, o quanto nós evoluímos. Foi a vibração desses excelsos seres conhecidos na eubiose, a Sociedade Brasileira de Eubiose, como Dianes. Então hoje nós vamos falar um pouco desses excelsos seres, que agora eles completam 1900, 112 anos. 112 anos de Dianes, fechando o número 4, que é o número hoje do Rei do Mundo, já vibrando uma 5ª consciência. Iniciando, eu vou pegar o Pequeno Oráculo. Para quem não conhece, o Pequeno Oráculo é um livro pequenino de pensamentos e reflexões do meu mestre, feito pela sua esposa, a excelsa Dona Helena. Então eu vou abrir e vou ver em que lugar que cai, e em cima deste pensamento ou desta reflexão, a gente vai iniciar o nosso programa. Lendo: o homem deve elevar-se espiritualmente pela força que lhe dá o seu ser divino, e não inferiorizar-se. O eu real, ou o espírito do homem, deve ser o seu amante e o seu melhor amigo. A quem ignora, pode parecer que é seu inimigo, porque tende a aniquilar o seu sentimento de personalidade separada. Na minha interpretação, iniciando o programa, o mestre aqui nos dá um ensinamento da nossa valorização do nosso eu divino. Hoje, nesse atual momento pesado que a humanidade se encontra, um momento de grandes transformações, nós vemos o sistema econômico, não terá como, ele começará a ruir, para que o capitalismo, o socialismo, até mesmo o comunismo, com as suas facetas, deem lugar a um verdadeiro sentido, a sinarquia, que representa os verdadeiros governantes espirituais na Terra, nos seus determinados lugares. Então, neste ensinamento, o mestre diz que nós devemos cuidar um pouco mais do nosso eu divino.
nós deixarmos o lado humano um pouco de lado e começar a valorizar a nossa parte interior, a nossa parte mais excelsa, que representa esta centelha espiritual. E nunca, de forma alguma, negando esta centelha divina, o que nós podemos fazer? Nós estamos negando a si mesmos. Não existe pior mentira do que negar a si mesmo esse contato com a divindade que está dentro de nós. Linkando com o tema do nosso programa, esses 7 seres que iniciam amanhã, dia 1º de julho, a comemoração dos seus nascimentos, que foi de 1 a 8 de julho, eles nos auxiliam em todo esse processo. Tudo o que você vive hoje, após esses nascimentos de 1900, representa uma reflexão da vibração desses 7 excelsos anjos. Porque eles, quando eles começam a vibrar as suas consciências, porque eles foram ganhando consciência de acordo com o passar dos anos, hoje eles estão com 75% de suas consciências, onde eles terão no ano de 3005, já profetizado por JHS, nós teremos o início do 5º sistema evolucional. Os andrógenos, os bimânicos, ou os atabimânicos, ou os seres das mentes superiores estarão presentes na face da Terra, e parte de Agartha estará aqui também, no Brasil, onde nós temos São Lourenço e a Serra do Roncador. Nós teremos 2 imensos vulcões, ou parte de Agartha estará na face da Terra. E esses seres, junto com o 5º anjo, hoje consagrado como o Senhor do Fogo, ou Arabel, serão os dirigentes do 5º sistema de evolução. Então nós precisamos entender que desde 1900, com o nascimento desses seres, que começaram com 25% das suas consciências, que terão 100 no ano de 3005, começou todo o processo evolucional ser transformado. Veja o quanto a humanidade evoluiu de 1900 para cá. Se nós pegarmos os séculos anteriores, a humanidade andava a cavalos, a humanidade tinha no máximo, depois da Revolução Francesa, nós tínhamos máquinas a vapor. Depois disso, o ser humano construiu aviões, o ser humano construiu carros, a própria rádio, como você conhece hoje, como está chegando essa informação para você, representa a consciência e a vibração desses seres. Você que está me acessando no Facebook agora, você que está me escutando online no rádio, toda essa tecnologia, toda essa força da Era de Aquário, ela teve o seu impulso através do nascimento desses grandes seres. Então, quando nós estamos falando dessas consciências, nós precisamos entender que elas estão vibrando a todo momento em relação a nós. Isso está na medicina, isso está na família, isso está na escola, isso está na educação, isso está em todo o processo evolutivo. Isso nós chamamos nos colégios iniciáticos de um novo ciclo, ou mesmo de Pramanta, uma palavra que o Newton Schultz já trouxe aqui para vocês. Pramanta quer dizer essa chamada interior que te conecta ao novo, que te conecta a uma força evolutiva que vai fazer nós entrarmos em comunhão com os valores da nova era. Então esses seres que hoje são homenageados no meu programa aqui, no programa Caminhos da Consciência. Amanhã nós iniciamos todas as suas homenagens, mas hoje aqui, esses excelsos seres que vibram em relação à humanidade e ao novo ciclo evolutivo, são saudados. Então você, querido ouvinte, você que me ouve agora, e você sente que nesse momento existe uma possibilidade de um ganho real de consciência, porque você quer conquistar esse estado de consciência, ou despertar, você está conectado a todos esses valores. Então nós precisamos compreender que sempre, quando existe um chamado interior, é porque você está se conectando a este novo. Vamos então agora contar um pouco dessa história. Por que esses seres nasceram, o que eles representam? Nós podemos dizer que todos eles são filhos de São Germain, ou Saint-Germain, não importa o nome que vocês queiram dar. Esse grande ser que vem se doando para a humanidade com uma consciência há muito tempo, responsável pela Revolução Francesa, ele foi o pai desses seres, ligados às 7 sacerdotisas, ou às 7 Pleiades que estavam, no momento que Saint-Germain se encontrou com elas, no Extremo Oriente, na Índia. Então ali, nesta região, Saint-Germain, junto com as 7 Pleiades manifestadas,
manifestadas aqui na face da Terra, geraram esses 8 seres divinos, porque nós temos os 7 anjos e o 8º representa uma expressão feminina da própria Mãe Divina. Então este é um dos grandes segredos. Sempre a Mãe Divina, ela é uma 8ª coisa da expressão de 7 filhos que estão ligados a ela. E por que Saint-Germain teve que chegar em Extremo Oriente, junto com a sua contraparte, de nome Lorenza, na Sociedade Iniciática Obiose, nós chamamos isso. Então nós precisamos compreender que ele, junto da sua contraparte e junto dessas pessoas, eles geraram exatamente 7 filhos. Vamos entender o porquê que ocorreu isso. Todos os mistérios estão ligados ao professor Henrique da Sociedade Brasileira de Obiose. O professor Henrique, quando ele tinha 16 anos de idade, ele estava aqui no Brasil, a sua contraparte, a dona Helena Jefferson de Souza, também em memória, assim como o professor Henrique, ela veio com uma companhia teatral se encontrar com ele, através de todo um processo onde tínhamos grandes seres, grandes adeptos envolvidos. Ela veio se encontrar com o professor e aqui no Brasil, depois eles iriam fazer uma viagem de retorno, passando por toda a Europa, passando por todo o Oriente e chegando na Índia, aonde eles iriam retornar para suas dignidades hierárquicas, que são os mundos interiores. Mas o que ocorre? No meio deste caminho, as forças do mal agem e conseguem tirar a vida, ao menos parcial, para que exista um entendimento, da sua contraparte Helena, que estava grávida. E com isso, o professor, com 16 anos de idade, ali em Portugal, exatamente em Lisboa, ele ficou atordoado com esse acontecimento, que as forças do mal queriam retirar o filho dos gêmeos espirituais e de Henrique e de Helena, que ali estavam. E o que ocorre? Nós temos exatamente a perda de tudo isso. Dali nasceria o Avatara da Era de Aquário. Tudo isso ocorrendo no ano de 1899. E com isto, sobe para a face da Terra São Germano e Lorenza, e essas duas consciências fantásticas que se doam há muito tempo para a humanidade, continuam essa viagem para o Extremo Oriente, mas eles precisavam resgatar aquela parte feminina perdida com o deicídio que ocorreu em Portugal, em Lisboa, através das forças do mal. Então, com isto, no Extremo Oriente, São Germano, junto com as 7 Pleiades, ele gera 7 gravidez. E dessa gravidez, nós temos o nascimento de 1900, precisamente em 1º de julho, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e o 8º dia representando a expressão do retorno da Mãe Divina para a face da Terra. Então nós precisamos entender que esses seres, eles representaram um aprestamento, eles nasceram para que determinados resgates acontecessem, para que o retorno da Mãe Divina se projetasse na face da Terra, e nós tivemos o quê? Nós tivemos o início do 5º sistema de evolução já começando a ser vibrado como semente em 1900. Aí vocês perguntam para mim, como assim o início do 5º sistema de evolução? Porque hoje nós estamos num 4º sistema de evolução, mas totalmente mesclado com o 5º dia da criação. Porque hoje nós temos o 1º dia da criação, que nós tivemos o mineral em sua construção, o 2º dia com o vegetal, o 3º com o animal e hoje o 4º com o ser humano. Por isso que 4 elementos, 4 fases da Lua, 4 estações. Mas desde o nascimento desses seres, que foi nessa primeira semana de julho de 1900, nós já temos os valores do 5º dia da criação já processados para todos os seres que estiverem enganjados nesses valores de obra, diríamos assim. Mas que obra é essa? Da obra dos deuses. E todos vocês, hoje, sem exceção, podem se conectar a esses valores. Então nós precisamos entender que todo este ganho de consciência que a humanidade teve, através de diversas tônicas que foram derramadas através deste nascimento, nós tivemos todos os setores da humanidade recebendo um impulso maior de consciência. Então nós temos a cada ano, na verdade, valendo por 10. Então tudo está acelerado. Agora você entende. Você precisa ver que toda essa aceleração,
Toda esta realidade que nós vivemos é porque um ano vale por 10 e 10 anos vividos equivale a 100 anos. E 100 anos vividos equivalem a 1000 anos. Então isso desde 1900 faz com que a humanidade evolua numa velocidade que ela mesma não compreende por que isso está ocorrendo. Então hoje, quando nós vemos a eletrônica entrando em todos os meios, nós vemos a ciência avançando de uma forma absurda, todos os meios de comunicação, tudo isso representa a consciência desses 7 anjos que nasceram de 1 a 8 de julho de 1900, porque o quinto sistema de evolução, que representa o padrão angélico, começa a vibrar dentro de cada ser que nasce a partir de 1900. E esses 7 seres, quem são? Esses 7 seres seriam a representação física dos próprios 7 anjos que tanto saudamos. O professor Henrique, ele nos revelou em 1950, precisamente no dia 3 de julho, aonde esses seres estavam atuando em 1900 com as suas consciências. Então, se nós pegarmos o primeiro, o Micael, que é o anjo do sol, que nasceu em 1º de julho de 1900, ele estava atuando naquela parte do Japão, naquela parte da China. Depois, o segundo anjo, o anjo Gabriel, que está ligado à tônica da Lua, que nasceu no dia 2 de julho de 1900, ele estava ligado a todo o processo da Índia. Depois o terceiro anjo, Samael ou Samuel, representando o nascimento do dia 3 de julho de 1900, ligado a todos os mistérios do Egito. Se vocês pararem para ver, representa o próprio ciclo da evolução. O quarto anjo, o anjo Rafael, ligado ao dia 4 de julho de 1900, está ligado aos mistérios da América do Norte. O quinto anjo, que é o anjo Saquiel, nascido em 5 de julho de 1900, ligado aos mistérios da Península Ibérica. Por fim, no dia 6 de julho de 1900, o anjo Anael, ligado a todos os mistérios da Grécia. E o sétimo anjo, Cassiel, ligado aos mistérios de Saturno, está ligado a todos os processos da Austrália. Então, esses seres, de uma forma física, nascidos em 1900, eles representaram em todas essas partes, em todos esses continentes, em todas essas regiões, o padrão humano de um quinto sistema evolutivo. E eles tiveram uma vida física. Eles tiveram uma vida, eles se formaram, estudaram, foram seres fantásticos que pela simples presença na face da Terra e através do ganho de consciência, sendo que eles nasceram com 25% de todo o total, de todo o seu potencial, eles já ocasionaram diversas transformações. O que ocorre? Em 1940, o mistério do 40, que é o 8 vezes o 5, 8 é o número do Eterno, que é o próprio número da Mãe Divina, vezes o 5, que é o quinto dia da criação, gera o 40, que está ligado a Cristo e os 40 dias no deserto, Moisés e os 40 anos no deserto. Então esses seres, quando completam 40 anos de idade, eles já começam a ter todo o seu potencial vibracional para se conectar a todas as realidades espirituais, as realidades de Agartha, as realidades de Duat, que todos eles estavam em sintonia. Em 1949, essa data importantíssima, eles praticamente resgatam todos os mistérios do Tibete, que o Tibete tinha um lastro kármico a ser resolvido ainda, através de uma confraria, a confraria dos Bhante Jaus, ou os Irmãos da Pureza. Esses seres têm, através desse nascimento desses 7 anjos em 1900, em 1949, eles recebem o seu resgate. E o que ocorre? Em 1949, esses dhyanis, quando a gente fala de Dhyan, a gente fala de parte, de fragmento, de sacerdotes, eles se revestem de consciência de bodhisattvas, ou o corpo deles começam a se tornar imersos em sattva, que é a essência espiritual no seu sentido mais prístino. E com este momento nós temos o nascimento dos avataras da Era de Aquário em 24 de fevereiro de 1949. Então esse é um dos grandes mistérios. E neste momento de 25% de consciência, esses seres passam a ter 50% do seu potencial. Então a humanidade começa a receber de uma forma mais intensa ainda todas as suas transformações necessárias para acompanhar a evolução desses seres. E seguindo, em 1956, o quinto anjo, que podemos dizer é o pai
ou o guia, ou o tutor dessas 7 consciências, que é o 5º anjo, hoje com o nome de Arabel. Esse anjo, ele não representa mais uma polaridade em relação à humanidade, e ele começa a representar, junto dos seus 7 filhos, um padrão evolutivo a ser seguido. E aí entra o mistério dos 75% de consciência, que agora vocês atualizam esse conhecimento. Em 2005, com todo o processo evolucional, dando os eflúvios de uma nova era, de um novo impulso, os Budas da era de Aquário se encontram e esses seres ganham 75% de consciência. Então hoje, se você sente que você tem algo a conquistar, se você sente que você precisa se aprumar a algum valor espiritual, é porque você está se conectando a essas dignidades planetárias. Quando a gente diz a consciência de anjos, nós estamos falando de forças que vibram e que devem ser conectadas por nós. Então esses 7 Dhyanis, que iniciam as suas comemorações a partir de amanhã, dia 1º de julho, completando 112 anos, eles representam um padrão humano a ser conquistado. Então você já está sentindo o eflúvio das consciências angélicas projetadas em você, porque você que está hoje me ouvindo na Rádio Mundial, e você percebe que existe um conhecimento a ser conectado, que existe um conhecimento a ser conquistado, e principalmente sendo colocado em prática através deste chamado interior, isso que é Pramanta, este chamado interior que está presente dentro de você, é porque você está aprumado com esses 7 anjos. E esses 7 anjos, com uma 8ª expressão, que é a própria Mãe Divina junto deles, no ano de 3005, que 3005 é hoje. Isso que nós precisamos entender. 3005 é hoje, porque passado 100 anos, se a gente vive um ano a cada 10, desde 1900, hoje nós estamos no ano 3000 como vibração. Daí surgem todas essas confusões, surgem esses mitos, essas coisas de planeta X, planeta Nibiru, planeta isso e aquilo, que vai chegar e vai mudar todo o contexto evolutivo, que 2012 vai acabar. Não, o que vai acabar é o que está desgastado. O que vai acabar é aquilo que não serve mais para evolução. Então você, a partir de amanhã, dia 1º de julho, tenha como júbilo, tenha como uma força dentro de você a comemoração desses excelsos seres. Então eles estão numa sequência até correta com seus nascimentos, porque em 1900, o primeiro nasceu no domingo, que é o dia do Sol, Micael, o segundo a Lua, e assim até chegar no sábado, que foi o 7º, e depois no outro domingo, que foi dia 8, completando e fazendo o fechamento, nós temos o nascimento da própria Mãe Divina na face da Terra. Então você está vivendo esses eflúvios desse 5º sistema de evolução, desse 5º dia, ou o anjo, qual todo ser humano está gravídico hoje, ele precisa ser externado. Ele precisa ser conectado, ele precisa ser colocado em prática. E todos vocês, sem exceções, nós temos que entender que todos nós estamos conectados a esses eflúvios da era de Aquário. Quem não está ligado a isso, com o tempo será tirado do contexto evolutivo. E se você quer um convite super legal para entrar nesse sistema evolutivo, eu chamo você para fazer parte da Sociedade Brasileira de Obiose. Eu, Newton Schultz, estou na Sociedade Brasileira de Obiose desde 1999. Então agora completa-se 13 anos. Você pode mandar um e-mail para mim, esteja você aonde estiver no mundo, você manda um e-mail para mim. Meu e-mail é caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Eu vejo aonde você está, vejo qual é o departamento de obiose mais próximo de você. Pode ter certeza que eu respondo. Ou me adiciona no Facebook, o Paulo vai postar aí. Ou se não, o que você faz? Se você é de São Paulo, capital, um convite ainda mais especial. Dia 8 de agosto, eu estarei iniciando o primeiro passo na obiose no departamento da Moca, na Zona Leste. Atenção, você da Zona Leste. É pertinho da Rua Juventus Capaz de Barros. Você ligue das 14 às 20 horas, você liga. A partir de segunda-feira, fala com o Sidão São Pedro. Qual é o número dele? 2021 7290. Repetindo,
20 21 72 90. Esse é o número da Moca para você ligar a partir de segunda-feira, das 14 às 20 horas, e fala com o Aparecido para participar dessa iniciação direta comigo, Newton Schultz, na Sociedade Brasileira de Obiose. Ou mande um e-mail para mim no caminhos2005@terra.com.br e eu vejo qual é o departamento de obiose mais próximo a você. Fechando o meu programa, Pedro, uma leitura rápida aqui do meu mestre, que eu deixo como reflexão para você, ouvinte. Faze o bem que te compete no mundo. Cumpre bem as tuas tarefas. Ocupa-te da obra que encontras, para fazê-lo o melhor possível. Assim será muito bom para ti. Queridos ouvintes, um grande beijo.